Olá pessoal, meu nome é Renan, retornando aí mais um vídeo de como manipular dados em Axis com a ajuda do VBA. Eu vou mostrar agora, a pedidos aí, como fazer a transferência de todos os dados de uma guia, de uma tabela, de uma guia para o Axis. Eu não vou estar lançando esses dados, eu vou transferir todos os dados que eu tenho em uma guia direto lá para o Axis. Então, a princípio, o que eu tenho são os dados aqui, dispostos aqui com o cabeçalho, os dados, uma tabelinha normal aí do Excel. Então, quando eu apertar o botão aqui que contém o código, ele vai transferir todos esses dados lá para o meu banco de dados no Axis. Aqui no Axis eu tenho os dados, uma tabela também, eu tenho um arquivo, o banco de dados se chama BD Dados, e a minha tabela que contém as colunas aqui, os record sets com esses valores, se chama tabela 1. Então, quando eu apertar aqui para transferir os dados, o código vai percorrendo cada uma das linhas da minha planilha, capturando o valor dessa linha e adicionando os dados correspondentes lá no meu banco de dados. Então ele vai dar mensagem de dados transferidos, e se a gente voltar aqui no BD e atualizar, a gente vai ver que os dados vieram todos para cá. Então, a princípio, o que a gente tem nesse código, eu vou disponibilizar aí na descrição do canal, tanto o código da planilha como do banco de dados do Axis. É o seguinte: o módulo 1 é o mesmo módulo que tem nas outras videoaulas aí, que é o que faz a conexão e a declaração das variáveis aí para que eu possa estar me conectando com a planilha lá no Axis, ok? E no módulo 2 é onde está o código que faz realmente o serviço aí de transferência dos dados. E aqui também não tem muita coisa diferente do que foi vista nas aulas anteriores, só uma lógica de construção diferente aqui dos comandos. Então eu vou declarar a variável, comando SQL, que vai fazer a conexão lá com a minha tabela 1. Como eu quero transferir os dados que estão na guia dados, e vai começar pela linha A2, então eu tenho que selecionar essa linha para que ele comece, obviamente, a lançar os dados a partir da segunda linha. Então, toda vez que ele entrar nesse looping, ele vai receber, a linha vai receber o valor da célula ativa. Então, esse looping ele vai percorrer até o final, vai fazer conexão com o banco de dados, vai adicionar toda a coluna, e aqui no final ele faz o deslocamento. Então, ele vai deslocar da célula que ele estava aqui, vai descer para a próxima aqui, porque ele está usando o offset, ok? Então, entendido isso, o que eu tenho dentro do looping é a conexão, o meu comando SQL que vai conectar, eu vou conectar com o banco de dados e já seto a minha consulta aqui e abro ela no modo adição. Com o modo adição aqui selecionado, eu vou adicionar aos campos que eu tenho na minha tabela 1 lá no Axis, que é o seguinte, ó, a minha tabela 1 contém os nomes das respectivas colunas, e é esse campo que eu chamo no Fields aqui. Então eu tenho os fields, código, nome, sobrenome, CPF, RG, endereço, número, cidade, estado, que respectivamente vão estar nessas posições. Como ele está parado na linha, e eu sei a linha que ele parou, porque eu capturei ela nessa variável, eu só falo para ele pegar o dado que eu tenho na minha guia dados, na linha atual, na coluna 1. Então isso ele faz para cada linha que ele percorre, a adição de todos os dados referente a esse código. Então ele parou na coluna 2, ele adiciona, parou na coluna 3, ele vai na linha 3, ele vai para a linha 3 adicionar coluna 1, coluna 2, coluna 3, 4, 5, assim por diante, até que ele adicione todos os dados desse registro. Adicionou o dado desse registro, ele vai para atualizar o banco de dados, fecha a conexão, fecha a consulta, fecha a conexão e pula para a próxima linha. E ele vai repetindo esse looping aqui até que ele encontre uma célula vazia. Lá no último registro, ele chegou no último registro, achou uma célula vazia, pulou fora do looping, vai dar mensagem de dados transferidos com sucesso e abandona a rotina aqui para que o código seja interrompido.
Então, pessoal, esse código aqui é bem tranquilo, bem facinho e fácil de implementar aí, caso você tenha alguma planilha e queira transferir todos os dados para depois começar essa conexão, essa transferência de dados aí entre os programas aí, fica fácil. E o que ele acontece também nessa planilha é que se você adicionar um novo registro aqui no caso, vamos adicionar mais alguns aqui. Se eu for apertar novamente, vamos ver aqui, ó, que eu tenho até o 15. Então, se eu for adicionar novamente e executar essa macro, ele vai percorrer o código novamente, só que ele vai ter adicionado lá no meu BD, ó, somente os códigos adicionais, ele não vai repetir os códigos que já foram adicionados. Então isso aqui é útil para você estar atualizando os dados, fazendo backup de dados no BD, ou mesmo fazendo essa transferência para depois estar trabalhando esses dados aí de uma maneira diferente. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, estamos aí. Valeu, até mais.